Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está firme nesse propósito de 40 dias? Deixa eu ver. Amém? 39º dia, ou 39 de 40 dias já estamos hoje, aonde nós temos ouvido tantas coisas que Deus tem feito, que Deus tem realizado nas nossas vidas, aonde nós estamos. Quem frequenta a GR tem visto ali muitas coisas acontecendo também. E eu tenho certeza e convicção de que esses 40 dias eles não acabam sem que a glória do Senhor seja derramada com intensidade sobre todas as áreas da sua vida. Se eu tivesse aí, eu já estava pegando, tomando posse, dando glória a Deus, celebrando, aplaudindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quem aí realmente tem uma expectativa no seu coração pelo dia de amanhã? Amém? Mas posso falar aonde deve estar essa expectativa? Nesse domingo agora, tanto 10 horas da manhã quanto 19 horas, quando nós estaremos aqui de fato reunidos. Esse propósito acaba amanhã, amém? Amanhã concluímos aí a leitura, os 40 dias de fé e milagres, mas esse domingo estaremos reunidos aqui com o nosso pastor que estará pregando, estaremos apresentando isso como um memorial diante da presença do nosso Deus, com a certeza e a convicção de que tudo já está feito e já está consumado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor aí, senta no seu lugar, fique à vontade. Quem convidou alguém? Quem deu livros de presente aí? Deixa eu ver. Amém? Quem tem notado aí que essas pessoas têm vindo aos cultos? Deixa eu ver. Talvez seja o caso. Ó, pastor, meu convidado está sentadinho aqui do meu lado. Amém, glória a Deus. Mas também nesse domingo convide para que possa estar junto conosco, porque de fato eu sei que esse tempo será muito precioso na minha e na sua vida, amém? Gente, olha só, se você já leu o livro hoje, ou se você ainda não leu, você vai ter um spoiler, pelo menos agora, do título do capítulo de hoje, que fala que fé é acreditar. Então, muitas vezes, de fato, a fé é quando nós começamos a acreditar naquilo que os nossos olhos naturais ainda não veem. No vídeo que o nosso pastor hoje gravou em relação ao capítulo de hoje, ele falava um pouquinho sobre isso, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, fala um pouco sobre isso, que a fé, ela é a certeza, que a fé é a convicção de fatos, aquilo que nós temos certeza e convicção, de que Deus já fez, só que talvez por algum motivo, os nossos olhos naturais ainda não conseguem contemplar aquilo. E esse é o grande desafio da fé. É que muitas vezes nós oramos, nós clamamos ou nós buscamos algo e o nosso Deus, de fato, Ele faz imediatamente, instantaneamente na minha e na sua vida. Então, muitas vezes nós lemos passagens bíblicas onde Deus vem e faz algo muito instantâneo, de uma forma muito intensa, muito breve. Mas também na minha e na sua Bíblia existem momentos onde nós lemos de pessoas que buscaram, que clamavam, que buscavam a Deus e o milagre também ele foi construído. Então eu imagino que o grande desafio da fé para mim e para você hoje é mantermos com a certeza, com a convicção de que tudo aquilo que nós temos buscado, que nós temos apresentado, que nós temos clamado diante da presença do nosso Deus, por mais que talvez por algum motivo os nossos olhos naturais ainda não conseguem contemplar, mas através da fé é uma certeza, é uma convicção, é um fato para mim. Talvez eu não consiga ver ainda com os meus olhos naturais, mas é uma grande certeza, é uma grande convicção, e eu não abro mão daquela promessa ou daquelas promessas que Deus já preparou e separou para a minha vida. Amém? Posso compartilhar um texto com você? Vamos lá? Olha só. Marcos 11, a partir do verso 22. E respondeu Jesus, ou disse Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se lá no mar, e não duvidar no seu coração. Nesse momento aqui, a Bíblia fala de coração, mas para mim e para você, na nossa tradução, e não duvidar na sua mente, na sua percepção, no seu intelecto, no seu entendimento. Se alguém disser para esse monte, vai lá, se joga no meio do mar. E se você não duvidar na sua mente, mas crer que acontecerá aquilo que você está declarando naquele momento, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Tudo que você pedir em oração a Deus, no momento em que você está orando,
creia que você já recebeu. Depois eu continuo lendo, sabe qual é o problema? Deus, eu estou passando mal, eu estou com uma dor aqui, eu vou orar para que essa dor vá embora. E aí nós oramos, e quando nós dizemos amém, talvez a dor ainda está ali. Mas esse texto ele fala um pouquinho diferente. E aí o que nós fazemos naquele momento? Nos sabotamos, nós acabamos anulando a nossa oração. Porque nós falamos, não aconteceu. Por algum motivo Deus não me ouviu, por algum motivo, sei lá, o que está acontecendo? Eu não sei se eu não tenho fé, eu não sei se Deus não está me ouvindo, eu não sei se Deus está ocupado, é claro que não. Tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. Porque se você crê no momento da oração, que você já recebeu aquilo que você está pedindo naquele momento, vírgula, só depois disso, assim lhes acontecerá sobre essa situação, sobre a sua vida. Então o que eu quero que você entenda, e o capítulo de hoje ele fala sobre isso, que fé é acreditar. E acreditar para mim e para você vai muito além de os sintomas terem ido embora. Acreditar para mim e você vai muito além de talvez plantarmos uma semente e a colheita ainda não aconteceu, porque é necessário plantar, é necessário regar, é necessário que brote, depois que brotar vai crescer aquela planta e aí vai frutificar. Então é muito além de ainda não ver os frutos nascendo, mas se nós estamos orando, se nós estamos clamando, se nós estamos buscando a Deus com fé, podemos ter certeza e convicção de que se nós cremos, aí sim vai acontecer. Volto a repetir, o problema é que nós oramos, saímos do momento de oração, ainda não estamos vendo com os olhos naturais, puxa vida, não deu certo, puxa vida, não aconteceu, eu acho que não era o momento, talvez não era a hora certa, talvez por algum momento eu devo ter errado alguma coisa, eu fiz alguma coisa de errado, e talvez por algum motivo Deus ele não pode me abençoar, não. O problema é que nós não entendemos isso que é o capítulo do livro de hoje, que fé é acreditar. Então eu e você precisamos acreditar, a nossa fé precisa se mover muito além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E hoje eu quero compartilhar com você 2 ou 3 lições em relação à fé, para que nós possamos manter a nossa fé viva, a nossa fé ativa, para que não venhamos a perder nada daquilo que Deus já tem preparado, separado e reservado para mim e para você. Amém? Quem quer saber, fala eu. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você se chama assim, ó, a nossa fé, ela produz confiança. Por quê? Porque lá no verso 22 estava escrito assim, ó, tenham fé em Deus. Então a nossa fé, quando nós temos fé, quando nós mantemos a nossa fé, isso mantém a nossa confiança de que verdadeiramente nós vamos conseguir tomar posse daquilo que Deus tem preparado e separado para as nossas vidas, e a nossa confiança de que Deus, ele é verdadeiro, de que o nosso Deus, ele é fiel, ele não é homem nem filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa, não, a nossa confiança está nele. Juízes 6, a partir do verso 14, então o Senhor olhou para ele, quem? Gideão, e disse, vai nessa tua força, pois você livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura, Gideão, que dificuldade é essa de entender que você pode fazer o que eu estou falando para você? Por mais que é muito maior do que você hoje. Porventura, não eu, Deus, não sou eu, Deus, que estou te enviando? Gideão, não sou eu, Deus, que estou falando com você? Mas Gideão responde para Deus, ai, Senhor meu, como que eu posso livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu não tenho nenhuma autoridade para sair aí dando carteiraço nas pessoas, eu não tenho aí, a minha família é menor, é mais pobre, nós não temos essa, talvez uma condição de fazer alguma coisa diferente. E eu, pior ainda, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sou nem o irmão com mais autoridade, o irmão mais forte, o irmão mais conhecido na cidade, não. E o Senhor volta insistindo com ele e fala, portanto, você não está entendendo que eu hei de ser contigo, que você vai ferir todos os midianitas, que é o povo que é contrário a essa nação, como quem fere apenas um homem. E Deus continua instigando a fé dele. Deus tenta desafiar a fé daquele homem. E ele lhe diz, Senhor, tá bom, se é realmente o Senhor que está falando comigo, e se de fato o Senhor está falando comigo, será que o Senhor não pode fazer aparecer alguma coisa aí para eu ter uma prova viva?
E aí você conhece a história, ele bota ali um pouco de lã de ovelha, ó, se der sereno em todo o campo e não der na lã, aí eu sei que é, e no outro dia é o contrário e tal. Ou seja, quando o anjo de Deus vem até Gideão e fala, Gideão, Deus tem uma promessa gigantesca para você. Deus quer derramar unção, Deus quer derramar a presença dele com autoridade sobre a sua vida. Deus ele quer usar a sua vida com poder e autoridade, como um homem de Deus sobre a face da terra. E Deus quer engrandecer o seu nome sobre toda a nação, porque Deus quer usar você para levar o livramento e a salvação sobre essa nação. Gideão não conseguia confiar nem nele mesmo, e Gideão não conseguia nem confiar em Deus. Porque nós vemos, e eu li só metade do texto pelo tempo, mas os 2 versos antes, nós vemos que Deus já estava nessa conversa com Gideão, tentando convencê-lo, tentando fazer ele entender, Gideão, tá bom, então se você não tem confiança em você, tá bom, tranquilo. Mas então entenda que eu, Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, eu, Deus, que sou o princípio e o fim, eu que sou o Deus que chama a existência o que não existe como se já existisse, eu, esse Deus, esse Deus que criou tudo, sou eu o Deus que estarei com você. É na minha força, é na minha capacidade, sobre a sua vida, sobre a sua capacidade humana, é isso que vai acontecer. E nós vemos que Gideão não tinha fé para que isso acontecesse. Nós vemos que Gideão não tinha nenhuma confiança nele mesmo, e nem de que Deus poderia usá-lo daquela forma. E nós vemos como que Deus começa a trabalhar com esse homem. Da mesma forma em que eu e você, durante 40 dias, nós estamos com esse livro onde Deus está trabalhando na nossa fé, onde Deus está trabalhando ali nas nossas crenças e nos levando realmente a ver e acreditar de que cada uma das promessas dele, que estão na Bíblia, aliás, são nossas, são para mim e para você. Então, durante 40 dias, Deus está falando, sim, você pode. Sim, eu entreguei o meu filho por você. Sim, você tem direito a tomar posse de cada uma dessas promessas, sim. Você tem direito, sim, de viver o melhor sobre o seu casamento, sim. Você tem o direito, sim, de orar pelos seus filhos, os seus filhos entregarem a sua vida diante desse altar, sim. Você tem direito de prosperar, você tem direito de ter um ministério próspero. Para quê? Para que nós possamos entender quem nós somos diante do Senhor. Quantas vezes, talvez Deus já chegou para mim e para você e fala, ei, será que você não está entendendo que sou eu quem criou os céus e a terra? Será que você não está percebendo que eu, que sou o princípio, o meio e o fim? Será que você não está entendendo que eu, que sou o Deus soberano sobre todas as coisas, eu entreguei o meu filho por você naquela cruz? Será que você não está entendendo que você pode sim prosperar? Vai lá e bate naquela porta de novo. Será que você não está entendendo que eu quero usar você para salvar e libertar toda a sua família? Vai com ousadia e convida de novo para a igreja. Leve essa pessoa para o GR. Será que você não está entendendo? Será que você não percebe que eu tenho um ministério grandioso para você? Vai para as escolas, vai no encontro com Deus, vai batizar. Será que você não percebe a grandeza do que eu tenho para você? Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Quantas vezes eu li esse texto e fiquei pensando, ô Gideão, como que você era frouxo, né? E muitas vezes nós somos assim. Nós somos as pessoas que não conseguimos confiar naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. E nós também não conseguimos confiar naquilo que Deus pode fazer. Só que muitas vezes, sabe qual é o problema? Nós pedimos sinais para Deus. Deus, então, se é mesmo que aconteça isso, que amanhã chova, que amanhã não chova, Deus, olha, se for da sua vontade, não, para. Nós precisamos realmente entender que Deus, Ele deseja fazer coisas grandes sobre a mim e sobre a sua vida. 2 Coríntios 5:7, porque nós vivemos pela fé, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Então esse é um tempo que nós precisamos parar de viver por aquilo que o Instagram nos mostra, do que aquilo que as redes sociais nos mostram, do que aquilo que talvez está acontecendo lá fora. Ah, mas é que hoje é normal, realmente os filhos, eles não dão muita bola para os pais, e os filhos agora, realmente eles ficam aí no celular e na TV, e é normal o filho não querer almoçar, ele come um lanchinho na escola e vai para o quarto quando chega. Tá bom, lá fora é normal, só que na minha e na sua casa não é normal, porque nós temos uma família sacerdotal diante da presença do Senhor. Não é normal mesmo, depois da pandemia, talvez, né, e ainda mais o governo, da forma que está, e as coisas estão assim,
né? Hoje é normal, só conseguir, às vezes paga um pouco, não paga, e o nome vai para cá e vai para lá, e suja, depois limpa. Não, não é normal. Talvez é normal porque está acontecendo lá fora. Mas para mim e para você que andamos em fidelidade com o Senhor, não é normal. Então os nossos olhos, a nossa vida não pode se guiar por aquilo que os nossos olhos naturais veem, não. Mas nós devemos nos guiar pela nossa fé, pelas promessas do Senhor, sobre a minha e sobre a sua vida. Então, enquanto Gideão, ele ficava olhando para a situação, como que Deus vai me levantar para ir contra uma nação gigantesca com milhares de soldados? Como que isso vai acontecer na minha vida? Então, a partir do momento em que ele deixou de olhar com os olhos naturais e ele passou a se arriscar pela fé, crendo naquilo que era a promessa do Senhor para a vida dele, nós vemos que realmente existe ali uma grande reviravolta na vida daquele homem, e ele consegue tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por quê? Porque a fé gerou confiança naquilo que Deus poderia fazer através da vida dele, e é isso que vai acontecer na minha e na sua vida, ainda dentro desses 40 dias, amém? Glória a Deus! Gente, então vamos lá, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você para a edificação da minha e da sua fé, é que a fé declara o milagre, antes mesmo do que ele possa acontecer, ou de algum sinal qualquer de que algo possa estar acontecendo. Nós acabamos de ler nesse texto, que qualquer coisa que você disser, mas se você crê, aquilo que você declarou vai acontecer. Qualquer coisa que eu e você dissermos, se nós cremos, se nós acreditarmos, isso vai acontecer nas nossas vidas. Jesus, quando ele era procurado por alguém que estava doente, por mais que era muito claro, já compartilhei sobre isso aqui, talvez por mais claro, por mais óbvio, que aquela pessoa que vinha até Jesus, ela buscava uma cura, Jesus perguntava: o que você quer que eu faça a você? O que você quer que eu te faça? Você me buscou? Ok. O que você precisa que eu faça por você? Jesus, eu preciso ser curado. Eu preciso que o Senhor me cure da minha cegueira. Eu preciso ser curada. Amém. Vá em paz, porque a sua fé te curou. A sua fé te sarou. Muitas vezes o que nós precisamos realmente é começar a profetizar aquilo que nós cremos que Deus pode fazer nas nossas vidas. Só que existe um texto lá em Provérbios, olha só, eu acho que eu anotei aqui. Aliás, perdão, Tiago. Não, antes eu quero ler Isaías para você, perdão. Isaías 65, 24. Antes que declarem, eu responderei. Ainda nem estarão falando, e eu já ouvirei e já responderei. Será que Deus não sabe que quando nos aproximamos dele, daquilo que nós precisamos ou que nós necessitamos, será que Jesus não sabia que aquelas pessoas estavam com uma dificuldade de enfermidade? Mas muitas vezes somos nós que precisamos declarar. Eu e você que precisamos declarar. Só que muitas vezes eu volto no ponto 1. Ficamos nos guiando por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E é muito mais forte para mim e para você, muitas vezes, a dor, do que crer que estamos de fato curados. Há uns anos atrás eu tive um problema um pouco grave de saúde, um pouco sério, a questão de cálculo renal. Fiz até um procedimento para tirar e voltou tudo e tal. E um dia eu estava caminhando aqui com muita dor, e o pastor estava passando por aqui, né? E ele com aquele jeitinho carinhoso: que foi, cria? Né? O que você está com essa cara azeda aí? Bem carinhoso. Eu falei: ô pastor, eu estou assim e tal, estou com muita dor, já fiz tratamento, já tomei remédio, não sei mais o que fazer. Ele falou: você crê que Jesus pode te curar? Eu falei: creio. Ele falou: então bota a mão aí. Aí eu botei a mão bem aqui, ó, foi exatamente aqui. Eu botei a mão e ele orou por mim. E ele falou assim, ó, ele perguntou: passou a dor? Eu falei: não. Ele falou: claro que não, Márcio. Ele falou: isso muda alguma coisa? Aí eu fiquei meio confuso na hora, eu não sabia nem o que responder. Eu falei: ah, pastor, eu não sei. Ele falou: mas antes de orar, você não disse que estaria crendo? Que se eu orasse por você, você seria curado? Eu falei: sim, pastor. E ele falou: e o que importa se a dor sumiu ou não? Se você crê, você está curado, vai embora e vai em paz. Meu irmão, eu saí daqui logo depois do horário do almoço. Eu cheguei em casa completamente curado, sarado, restaurado, e estou assim até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
Então não importa se passou, se não passou, se melhorou, se não melhorou, se eu vi que deu um sinalzinho de nuvem, se não deu um sinalzinho de nuvem, não importa. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para realizar, e isso se chama fé. Fé é ver, é tomar uma decisão, é ver aquilo que ainda os nossos olhos naturais não podem ver, e começar a agir dessa forma. E aqui está o problema, Tiago 2,18, mas dirá alguém, você tem a fé, porém eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, sem fazer nada diferente do que você está falando. E eu, através das minhas obras, eu mostrarei a você a minha fé. Sabe qual é o porém? O milagre acontece quando eu creio. Diga isso, o milagre acontece quando eu creio. Porque eu estou crendo, eu começo a declarar. E porque eu estou crendo, mesmo sem ver nada, e eu comecei a declarar, o segundo passo, eu vou para o terceiro passo. E eu paro aqui, né? Que é o quê? Eu começo a me portar. Eu começo a fazer as obras da minha fé, segundo aquilo que eu estou crendo. Voltei para casa dirigindo feliz. Ai, que dor. Está doendo nada não. Daqui até em casa, eu não sei, mas passou e nunca mais voltou. E não vai voltar. E não vai voltar. Primeiro eu creio. Porque eu creio mesmo sem ver nada, eu começo a declarar pela fé. Porque a palavra de Deus declara que a vida e a morte estão no poder dos nossos lábios. Não aconteceu mesmo, né? Meu pai, mais uma vez ficar frustrado. Olha, aconteceu lá, pipocou outro milagre ali. Cadê Jeová, será? Fazer o quê? Devo estar com algum pecado aí, alguma coisa está acontecendo. Comecei a crer o contrário, porque não crer também é crer, ao contrário. Começo a declarar palavras não de vida, mas de morte, e começo as minhas obras, segundo a minha fé contrária, segundo a minha incredulidade. Por último, qual será o meu resultado? Positivo ou negativo? Negativo. Então, muitas vezes o milagre não tem acontecido, porque, infelizmente, temos agido dessa forma. Amém? Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela primeiro creu que tinha um tal de Jesus ali pela cidade, que curava todo mundo. Primeiro ela creu. Primeiro a mulher do fluxo de sangue, ela acreditou. Ela acreditou. E ela começou a declarar o segundo passo. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi para o terceiro passo. Então é só tocar nele. E ela foi e tocou. Quando ela tocou, ela foi curada. E Jesus perguntou, o que aconteceu? Quem me tocou? E você conhece a história. Assim foi com o cego Bartimeu. Primeiro ele acreditou. Se o tal do Jesus passar por aqui, eu vou fazer um berreiro. Eu vou fazer uma gritaria até que vão me levar até ele, até que ele vai vir até aqui. Eu não sei. Só sei gritar. Ele acreditou, mesmo sem ver nada, literalmente. Ele foi para um passo a mais. Ele começou a declarar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor vai me curar. E ele foi para o terceiro passo, para as obras. Jogou a capa fora e falou, essa aqui eu não quero ver nunca mais, até nem vejo mesmo, né? Não quero nem saber que cor que era, vou jogar no meio da rua para nem saber que cor que era. Vai que eu pego esse trem de novo, não vou saber o que é, vai ser um pano jogado no meio da rua, também não sei nem que rua que eu estou. Então é mais fácil ainda. Meu irmão, brincadeiras à parte, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Você ama que vai dar tudo errado, você vai comer tudo errado. Você ama que vai dar tudo errado, você começa a declarar que vai dar tudo errado. Você ama e você começa a caminhar as suas obras de que vai dar tudo errado. E o fruto vai ser o quê? Vai ser tudo errado. Então essa fé contrária também existe. E o terceiro ponto, a fé não tem limites, ou não existem limitações para a nossa fé. Tudo que vocês pedirem em oração, simplesmente creia que você já recebeu. Porque se você crê no momento da oração, assim lhe acontecerá. Jó, no momento mais desgraçado e desesperador da vida dele, Jó 42, 2, bem eu sei que o Senhor tudo podes, só me restou um caco de telha, uma mulher que só me perturba, e limpando ferida com telha aqui, ó. Mas eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Meu irmão, nós precisamos parar de limitar o agir de Deus.
Nós precisamos começar a crer com ousadia de que Deus ele é poderoso para nos abençoar sobre toda e qualquer situação que eu e você possamos estar passando no dia de hoje. E eu quero orar por você.